Chegamos ao nosso último episódio. Agora eu quero te mostrar que é possível sim construir uma aposentadoria com mais liberdade, renda e descanso, sem abrir mão da sua história. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ver nesse canal não nasceu ontem, mas se renova constantemente. Vamos lá. Vou te perguntar uma coisa. Você já pensou em transformar o que aprendeu ao longo da vida em uma nova fonte de renda? Seja em consultoria, mentoria, projetos colaborativos, empreendedorismo. O segredo está em unir sua experiência, seus talentos e aquilo que te dá prazer. Se você não viu os outros dois conteúdos dessa trilogia, porque esse é o terceiro e último da Aposentadoria 50 mais, dá uma olhadinha, porque tudo que eu vou falar aqui é uma conclusão, sabe? Que dessa construção do primeiro, o segundo, e esse é o terceiro episódio, onde a gente fecha essa trilogia. Fecha, enfim, com coisas aí para você começar a sua prática nessa direção. E aí eu te convido para um exercício de imaginação, tá? Imaginação. Vamos imaginar a Dona Lúcia, tá? Fictícia, mas imagina que a Dona Lúcia foi funcionária pública por 30 anos. E depois de se aposentar, ela começou a dar aulas de artesanato online e a fazer parte de projetos sociais. Com isso, ela complementou a renda e também encontrou propósito, encontrou amizades novas, encontrou tempo para descansar. Será que tem alguma Dona Lúcia aí me escutando? Será que tem alguém que enxerga no caminho da Dona Lúcia uma possibilidade? Pensa, sabe? Se a Dona Lúcia se planejou com antecedência, isso aí foi muito tranquilo para ela, foi muito prazeroso. Esse é o convite que eu faço aqui no meu canal. Vamos fazer transições em paz, com mais tranquilidade, sem tanta ansiedade. Então, quanto antes, melhor. Ah, mas a minha transição é para daqui a alguns anos. Começa agora que você tem tempo e não depende dela, ok? E aí, para ajudar nisso, pega o seu caderninho da mudança e vou te propor aquele exercício escrito que de preferência faça à mão. Escreva hoje mesmo 3 talentos ou paixões suas que poderiam virar uma atividade pós-aposentadoria, tá? Então, as transições, uma renda extra, a complementação, a mudança, pode ser dentro do rumo que você já tem, pode ser dentro de um hobby. De repente você tem aí paixões que você nunca deu vazão, que pode ser extremamente prazeroso e rentável transformar numa atividade, tá? Compartilha aqui nos comentários e se quiser apoio para dar esse primeiro passo, se inscreve aqui no canal que eu compartilho muito conteúdo para ajudar nessa trajetória, tá? Se lembre que a sua história não termina na aposentadoria. Inclusive, ela pode ser o começo de um novo capítulo, muito mais livre, muito mais gratificante, tá? E lembre, assim, que juntas a gente caminha muito mais longe, tá joia? Então, o que fazer para que essa aposentadoria, ela seja, assim, realmente uma transição, uma coisa que vai me trazer o que eu necessito para esse momento de transição, seja renda, seja propósito, seja identidade, tá? Então, te propus alguns exercícios ali para você começar a pensar nisso, mas vamos ao que importa. Vamos ao que importa. Tem alguns passos importantes para você estruturar essa transição com planejamento, com paz, com estrutura dentro do que dependa de você. Então, vou te dar alguns desses passos, vamos conversar sobre esses passos. O primeiro deles é o seguinte: planejamento de uma segunda carreira. Então, o que eu falei lá da Dona Lúcia pode ser um início para esse primeiro passo, tá? Cada uma vai ver aí se serve ou não. E a base, gente, quando a gente fala de, sabe, planejar uma segunda carreira, existe um conceito chamado Encore Career, enfim, desenvolvido por Mark Friedman. Ele demonstra o seguinte, que pessoas acima de 50, elas podem construir uma segunda carreira com propósito social ou intelectual. Essa Encore Career, ou carreira bis, tá? Carreira bis, né? O segundo tempo,
é um segundo ato profissional assumido geralmente após 50 ou 55 anos. E ele é focado em combinar paixão pessoal, propósito e impacto social, em vez de apenas lucro. Essa segunda carreira, mas não pode ter propósito de lucro? Pode, vai depender da sua situação aí nesse momento de 50 a mais, tá? Pode ter sim, sem problema. Mas ela é muito focada no propósito, para dar sentido. É uma reinvenção da carreira que permite a profissionais experientes aplicar suas habilidades em novos setores, muitas vezes até sem fins lucrativos mesmo, tá? Expandindo para consultorias, para empreendedorismo, pode ter fins lucrativos, mas o foco é mantendo-se ativos e engajados, manter-se ativos e engajados. Os principais benefícios dessa carreira bis, dessa segunda carreira, são, primeiro, propósito e significado. A gente falou nos outros episódios como isso é importante. É diferente da primeira carreira, que geralmente é focada em ascensão, em renda financeira. Essa segunda, ela busca retribuir a sociedade e trabalhar em causas importantes. Costuma também ter como uma vantagem a flexibilidade. Muitas vezes oferece horários mais flexíveis, menos estresse do que os empregos corporativos anteriores. Outro benefício é o uso da experiência, aproveita décadas de sabedoria e conhecimento técnico de uma maneira nova, geralmente em setores como educação, saúde, ONGs. Pode ser uma fonte de renda, sim, renda e atividade. Permite uma transição mais suave para a aposentadoria, mantendo estimulação mental e social e pode ser uma fonte de renda complementar. Então, essas carreiras, elas são impulsionadas pelo desejo de continuar no show, sabe, com um trabalho mais significativo, ao invés de parar totalmente de trabalhar. O importante aqui, gente, é você entender o seguinte: isso não é trabalhar até morrer, tá? Isso é trabalhar de forma diferente. Então, quando você pensa numa segunda carreira, dentro desse conceito, é pensar numa coisa que faz sentido, que vai te dar prazer. Que bacana se der lucro também, mas vai te dar um prazer imenso, né? Poder entregar o seu conhecimento, a sua experiência naquele formato, tá? Então, esse é um passo. Pensar na possibilidade de estruturar uma segunda carreira. Outro passo, passo 2, é a construção de uma renda complementar estruturada. Veja bem, se você precisa dos dois, você pode juntar um com o outro. Você vai criar uma segunda carreira e construir uma renda complementar através dela. Mas tem pessoas que elas não têm necessidade dessa renda complementar. Então, se não for o seu caso, esse passo ele não é uma necessidade. Se for uma necessidade ou um desejo, pode juntar com o primeiro. O que é essa construção de renda complementar estruturada? Tá? Tem um relatório do Fórum Econômico Global é, sobre o futuro do trabalho que indica que carreiras híbridas e múltiplas fontes de renda são uma tendência crescente aí para os 50 a mais. E a pergunta prática que eu te faço é o seguinte: o que você sabe fazer que poderia gerar renda leve, flexível e estratégica para você? Com certeza vai estar linkado com o passo 1 da carreira BIS ali, da Encore Career, tá? Que é algo com significado, algo que tem a ver com o que você aprendeu, com a sua experiência, com os seus talentos. Pode ser que seja algo ligado a um trabalho que você desempenhou ao longo dos anos. Pode ser algo ligado a um hobby. Muitas pessoas têm hobbies que elas amam, que elas nunca se dedicaram e aí nesse momento elas podem transformar esse hobby numa renda complementar. Lembra lá da dona Lúcia que a gente falou no início? Bom, é um exemplo, uma possibilidade. Então, se renda complementar é uma coisa necessária ou desejável, busque algo que faz sentido, porque continuar trabalhando nessa fase da vida não pode ser de qualquer forma. Então, é necessário que você junte aí o passo 2 com o primeiro, tá? Passo 3. Todos eles vão complementando a jornada, porque olha só o que é esse passo 3. Treinar a mente para uma longevidade ativa. Eu já falei, não sei se foi no episódio 2 ali, né, sobre recurso cognitivo, 2 ou 1, tá nessa trilogia, que é um recurso muito importante, que eu gosto muito de falar disso, porque inclusive já trabalhei com isso em consultório.
né, tenho essa formação desse aspecto do desenvolvimento cognitivo, sempre valorizei, gente. Eu me formei no final de 97, desde aquela época, quando isso não era moda, eu falava disso para os meus pacientes. Falo, olha, isso é cognitivo, vamos cuidar do cognitivo. Tá? Naquela época, enfim, não tinha essa informação toda e eu já estava focada nisso. E os estudos atuais de neuroplasticidade, eles demonstram que o cérebro permanece adaptável ao longo da vida. Então, aprender algo novo após os 50 não é exceção, é proteção cognitiva, tá? Isso tudo está linkado com criar uma segunda carreira e torná-la uma fonte de renda, porque é desafiador, vai te exigir talvez buscar novos recursos de informação ou de formação. Você domina muito bem, mas precisa do marketing, enfim, você vai precisar aprender coisas novas. Então, fazer essa transição de maneira ativa, se você não precisa para o seu bolso, para sua mente vai ser um bálsamo, tá? Vai ser uma proteção cognitiva. É excelente, mantenha-se ativa, seja profissionalmente ou não, isso é importante, tá? Isso é muito importante para poder cuidar desse aspecto aí. Isso é longevidade, longevidade saudável, ativa, independente, dentro do que dependa da gente. A gente faz a nossa parte, certo? Então, cuide disso. Como cuidar disso? Várias formas, desde maneiras informais, como lendo, aprendendo coisas novas, se lançando nessa jornada de uma transição que vai te trazer desafios novos, você vai ter que aprender coisas novas, até estimulação profissional direcionada, etc., para você manter-se aí com as suas engrenagens cognitivas acionadas, fluidas, funcionando, trabalhando a seu favor, tá? Então, esse é um passo importante. Adoro ele. Acredito muito na importância desse passo. Passo 4 é estruturar apoio e estratégia. A gente falou também, falei aí nos episódios anteriores a questão da rede, do pertencimento. Então, mudanças aos 50 não podem ser impulsivas, ok? Mas também não podem ser adiadas indefinidamente, ok? Porque a gente já tem 50. Não é o fim do mundo, é o começo de uma nova etapa, mas tem que começar. Então, planejamento financeiro, mais planejamento identitário, a sua identidade profissional, mais planejamento relacional, seu mundo de relações, tá? Seu mundo, sua comunidade, sua rede de apoio, sua rede de suporte, sua rede de relacionamentos mesmo. Pensa nesses 3 pilares, porque essa é a tríade: financeiro, identidade profissional e relações. Então, se o financeiro está ok, maravilha. Como está a sua identidade profissional para essa transição? Como está o seu círculo de relações? Está tudo bem? Maravilha. Observa aí, tá bom? Porque com esses 3 equilibrados, você vai seguir muito bem. Vai ter uma sensação de bem-estar ao longo da sua trajetória, sabe? Com uma vida que você vai olhar para ela e falar assim: eu gosto disso que eu estou vendo, tá? Eu desejo isso. Se esse conteúdo trouxe clareza estratégica para você, curte agora, porque eu estou falando de estratégia o tempo todo. Nós temos que ter uma visão estratégica da nossa vida, viu, mulheres? Precisamos nos estruturar, pensar no nosso presente, no nosso futuro de forma estratégica. E até no passado, que a gente não consegue mudar, a gente tem que pensar de forma estratégica, assimilando o que foi bom, se perdoando o que não foi, seguindo em frente, com muita energia, porque tem muita coisa boa para frente. Tá bom? Se você sente que precisa estruturar esse novo momento profissional com método, com visão, com acompanhamento, então continua acompanhando aqui os próximos conteúdos. Eu aprofundo exatamente esse tipo de construção por aqui, tá bom? E lembre-se, a aposentadoria pode ser liberdade, mas só para quem constrói essa liberdade antes. Depois dos 50, o jogo não termina, ele muda de fase. E quem entende isso, joga melhor.